Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas e as principais informações para essa terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Já estamos no dia 13 de abril, viu, gente? Olha, no nosso Entre Linhas de hoje, as principais informações do dia sendo discutidas e analisadas pelos nossos comentaristas, Aline Scarelli, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Como é de praxe, vou colocar aqui na tela, né, todos eles, para dar aquele oi especial para todo mundo que está nos acompanhando pela rede mundial de computadores, através das redes sociais, né, da 101 FM, da Prudente News e das redes sociais de cada um deles, para trazer, então, as informações para vocês desta terça-feira. Olha, o programa está recheado de boas informações. Então, continue com a gente, sempre em nome da Eleve Transporte e Locações, do meu amigo Claudinei, participando aqui da programação. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vocês que estão ligados com a gente, olha, a primeira informação de hoje. A Vigilância Sanitária de Presidente Prudente registrou 90 inspeções relacionadas às medidas de enfrentamento da pandemia no final de semana, entre a noite de sexta-feira e domingo, dia 11. Entre os estabelecimentos vistoriados, 3 bares foram notificados, pois não são considerados essenciais e não poderiam estar em atendimento presencial. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no mesmo período, realizou 31 visitas durante as fiscalizações. Um estabelecimento foi notificado e outro foi lacrado pelas equipes de fiscalização da SEDEP. Ambos eram do segmento de salões de beleza. Vamos lá, começando a comentar os assuntos, Aline Scarelli. Bem-vinda, Aline, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, obrigada aqui por mais um momento, por esse espaço. Infelizmente, pessoal, não são todos os segmentos que são considerados essenciais, inclusive bares e salão de beleza. É uma pena a gente ver a notícia de que foi lacrado, de que teve tantas atuações assim nesses últimos dias, lembrando que no Carnaval foram mais de 300 denúncias, né, que o pessoal da vigilância teve que estar ali acompanhando, né. Mas esse comportamento insistente da população é muito prejudicial, porque além deles exporem a risco quem está ali frequentando, que está incorreto, também expõe a risco os trabalhadores que estão na fiscalização, que também estão no limite, né, pessoal? Então, a gente está numa situação de anormalidade, que não é para abrir muitos segmentos, e em razão dessa normalidade, que necessita de suporte financeiro, alguma política de atendimento aos empresários, às microempresárias, comerciantes e os autônomos, né? Porque, assim, a gente está aqui debatendo faz tempo, dizendo sobre isso, né? Mais de um ano de pandemia, mas, assim, todo mundo quer pagar as contas, quer sobreviver, então, se primeiro a gente tem que salvar a vida, né? Nem se, né? A gente tem que primeiro salvar a vida, a gente também precisa cuidar da economia. Quem tem que dar esse suporte e fazer esse fomento são os gestores públicos, o presidente, o governador, o município tem que atender de algum modo essas pessoas, né? Então, obviamente, salvando a vida e depois a economia, a gente tem que ressaltar que ninguém pode ficar de fora, a gente vai precisar de todo mundo, né? Quando isso passar, que vai passar, precisamos de todos vivos, né? Como dizia a música lá do Beto Guedes, o sal da terra, vamos precisar de todo mundo. Então, é isso aí, é uma pena, mas é o que tem por agora. Ok, muito bem. Vamos lá, Adolfo Padilha, bom dia, bem-vindo. Pois é, o que você achou dessa informação aí? Primeiro, eu queria dar os parabéns ao vereador Ivan, que ele fez um pedido para que, enfim, alguém libere esse balneário da amizade que nós temos para esportes náuticos, né? Porque é um absurdo, é o único balneário do país que acha que você não pode usar um stand-up, um jet ski, alguma coisa nesse sentido. E também ao vereador Dermisson, pelo título de cidadão que ele quer dar ao doutor Belmiro Darcy, muito bem lembrado, que presta um grande serviço. E mandar um abraço também para o Gabriel, que é o diretor da Energisa aqui da nossa cidade e que abrange toda a região aí. Eu acho o seguinte, é muito difícil você querer convencer alguém que ele não pode trabalhar para o seu sustento diante de uma proibição que não dá resultado, diante de uma proibição que nem a ciência explica, aliás, já tem muita coisa na ciência que diz que não funciona. Isso hoje nos Estados Unidos já está sendo considerado por alguns o grande erro durante a pandemia foi o fecha tudo.
né? Então é complicado. Ontem você via pela televisão, em São Paulo, os metrôs e os trens lotados de gente, né? Como que você fala em lockdown para equilibrar alguma transmissão de vírus, sendo que você não vê isso funcionando com todo mundo, né? Então é complicado, é ruim para o órgão que tem que exercer a sua função, é ruim para o empresário que, como a Aline disse, dificilmente aceita isso, precisa do seu sustento, e tudo isso por um comando que não tem lógica, por um comando que não tem como explicar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem define o lockdown. Uma, não precisaria fazer outra. A que serve fechar o A e ter o elemento B de transporte lotado do jeito que a gente tem? Só bastaria ele me dar essa resposta para me convencer de que o lockdown funciona. Divaldo Cerezini, bem-vindo aqui ao nosso Prudente News 1070. Vamos lá, a sua análise sobre essa notícia. Gostaria primeiro de mandar um beijo para a dona Dirce, lá do Jardim Paraíso, que nos ouve, seguramente está nos ouvindo agora. Encontrei com ela elogiou bastante o nosso programa. Olha, em relação ao fecha tudo que o Padilha disse, eu concordo com ele, né? Eu acredito que não se deve fechar tudo, nem mesmo como foi feito lá em Chapecó e Araraquara, que decretaram seus lockdowns, uma por 14 dias, a outra por 10 dias. Eu entendo que a gente tem como fazer uma conciliação entre as atividades econômicas com responsabilidade e permitir que as pessoas preservem a sua saúde, sim, e também tenham o seu sustento. O transporte público, sem dúvida, nós já temos inúmeros números que indicam que o transporte público é um dos grandes vilões da transmissão dessa pandemia, e nós continuamos a ver o transporte público lotado, e isso em todos os lugares do Brasil, não é só na cidade de São Paulo, lá que você vê o metrô lotado, é no Brasil inteiro, aqui em Prudente também. Então, talvez, a maior hipocrisia que nós tenhamos, eu não digo a maior porque nós tivemos uma chuva de fake news também, mas uma das maiores hipocrisias que nós temos nessa pandemia é não se buscar uma solução para o transporte público que evitasse tanta contaminação quanto há. Eu, sinceramente, fico com a dor no coração de ver uma situação de lacrar um estabelecimento que a pessoa está ali há mais de um ano lutando, não é para ficar rico, não, é para botar comida na mesa, e está lá num salão de beleza, às vezes atendendo uma pessoa num ambiente que poderia atender 10 pessoas, e sequer, por conta dessa situação catastrófica aí que os governos impõem, pode deixar uma janela aberta, uma porta aberta, o que traria maior segurança para aquele atendimento. Então, eu realmente fico extremamente triste com essa situação, e eu espero que os nossos governantes, em algum momento, parem, e o mais breve possível, parem de brigar por eleição e passem a cumprir aquele juramento que eles fizeram, de trabalhar em favor da sociedade. Muito bem, a nossa segunda notícia nesse primeiro bloco é a seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Nunes Marques, foi sorteado o relator de um mandado de segurança apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Cajuru quer obrigar o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Vamos lá, comentando o assunto, Divaldo Cerezini. Esse é um dos pontos que esteve na conversa que foi gravada, né, pelo Cajuru ao presidente. Não vou entrar no mérito da conversa ter sido fajuta ou não, mas esse era um dos pontos que estavam lá. Eu gostaria muito de ter uma decisão, né, em relação a CPIs, em relação a impeachments, mais breve. O que me parece, essa é uma opinião pessoal, é claro, é que quando entra algum pedido de CPI ou de impeachment, ela fica ali sendo segurada por quem tem que despachá-la para fazer algum tipo de achaque a quem seria investigado. Por que o presidente do Senado, seja o Alcolumbre, seja agora o Pacheco, não toma uma decisão, seja ela positiva ou negativa? Os dois foram eleitos com o apoio do presidente Bolsonaro, tanto Davi Alcolumbre quanto agora o Rodrigo Pacheco. Não é o presidente Bolsonaro não é a favor disso daí. Por que é que não coloca isso para rodar? Por que que outros senadores interessados nisso não pressionam o presidente para que ele coloque esse impeachment para ser votado? Nós temos diversos senadores lá que também vivem reclamando do STF, mas será que é só para conseguir like na rede social?
medida efetiva mesmo, ninguém está atrás de fazer? Nós precisamos eleger gente, não que fique atrás de likes e lacradas em rede social. Nós precisamos de gente que esteja lá para trabalhar em favor da construção de um país decente para todo mundo. Para todo mundo, não é só para eles, não. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá para a sua opinião. Olha, eu acho que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Veja bem, a justificativa desse absurdo da intromissão do ministro Barroso no Legislativo, querendo impor uma CPI política, ela se trata de ser política porque fala de administrar uma investigação só no governo federal. Sendo que o governo federal, já disse aqui, liberou o dinheiro para o governo estadual e o próprio STF deu autonomia para os governos estaduais fazerem o que quiserem com o dinheiro. Então, ela é política. Agora, o embasamento da solicitação do processo de impeachment de um ministro é vontade popular. Em 12 dias foram arrecadadas 3 milhões de assinaturas. O STF hoje é, infelizmente, uma das instituições com menos credibilidade popular. Quer dizer, é quem deveria nos resguardar a nossa Constituição de tanta intromissão, de tanta politicagem, de tanta atitude de viés ideológico, perdeu essa credibilidade. Essa atual turma do STF, ela chega a ser vergonhosa para alguns juristas, de algumas decisões que eles tomam. Essas decisões monocráticas, decidindo algo que como a decisão sobre o Lula, o maior ladrão da história desse país. E outra, né? Você viu que a Federal hoje declarou que não dá para ver se as mensagens foram editadas, não dá para dizer se foram tirados áudios deslocados, ou seja, caiu tudo por terra. As provas são falhas, são falsas de suspensão do Moro. E agora, eles vão fazer o quê? Então, voltando aqui, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem que abrir o processo de impeachment. A prisão do deputado foi ilegal, a CPI do fake news é uma palhaçada, é um circo, entendeu? O gabinete de ódio foi criado pela própria oposição do presidente, eles fazem o gabinete do ódio mais do que os apoiadores do presidente Bolsonaro, é fake news todo dia nas redes sociais de quem não apoia o governo, entendeu? E agora vem mais uma, bem rapidinho aí, Eudes, a Coronavac, né? A própria China dizendo que ela não tem aquilo que falaram que ela tinha. E quem aprovou aí a liberação emergencial, pode pôr o pezinho de molho aí, a coisa ainda vai piorar. Muito bem, vamos lá, Aline Scanelli, a sua opinião. Olha só, né? É Cássio com K, Cajuru com K. Esse Cajuru ultimamente está sendo uma decepção, inclusive vai ser lá submetido a uma análise do partido dele para tirar ele lá, né? Porque o que ele fez, gente, e olha que vai vir mais coisas aí até o final da semana. Mas o que é importante dizer da notícia, né? Esse impeachment aí que foi proposto contra os ministros do STF é decorrente do quê? Da prisão do Daniel, né? Por quê? O que aconteceu, pessoal? Lá naquela época que... Ai, peraí. Desculpa, pessoal. Na prisão do Daniel Silveira, aquele que atacou o STF, xingou, né, nas investigações, foi provado que tinha rotinas dos ministros do STF, rotina da família, do itinerário que eles tinham. Eles aquele grupo jogou fogos de artifício lá no STF. Então, existe sim uma campanha massiva contra as instituições. Isso é grave, fere a Constituição, fere a nossa civilização, na civilidade, né? Fere o Estado Democrático de Direito. É isso que a gente tem que pensar. A partir dessa prisão do Daniel, começou essa avacalhação com o STF, né? Então, não existe objeto, pessoal, assim, esse impeachment dos ministros não tem um objeto jurídico, então ele vai ser julgado, se for proposto lá, sem justa causa, né? Agora, assim, liberdade de expressão e imunidade parlamentar, eles não são direitos absolutos, né? Não são. Quando fere princípios da Constituição, isso não é balela, isso é sério, realmente tem que ter uma resposta do STF, porque ele é o guardião da Constituição. Se não tiver uma resposta do STF, a gente está fadado a um estado de barbárie. Eu acho que ninguém que é de bem aqui quer isso, né? Alguém aqui quer que estupre as filhas do Fachin, as filhas do Alexandre Moraes, porque foi isso que aconteceu, né? Agora, o pior de tudo isso, né? A gente vem atravessando uma pandemia, mais de 350 mil mortos, só 11% da população foi vacinada. Aí a gente tem essa briga de gigantes, quem sai perdendo é o capim, eu sempre digo isso, mas assim... Esse pedido de impeachment é mais uma bravata de pessoas que querem espalhar a brasa. A gente não precisa disso, isso tira a nossa paz. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do Entre Linhas desta terça-feira. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com mais informações. Até daqui a pouquinho.
Ok, já estamos de volta com Entre Linhas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde na Prudente News e também nas redes sociais, você recebendo aí por imagem o nosso programa, sempre com a Aline Scarelli, Adolfo Vadilha e também Divaldo Cerezini comentando os assuntos. Bom, pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação de leitos de UTI na região de Presidente Prudente chega a 100%. A maior cidade do Oeste Paulista registrou mais 2 mortes por Covid-19 e o número de óbitos subiu para 455. O número de hospitalizações do município bateu novo recorde, com 173 pessoas internadas. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. Tá feia a coisa, Adolfo. Sempre é aquela situação, né? Fizeram lockdown, trancaram tudo, mas esqueceram de montar o mais importante, que é a estrutura, né, Ildes? Esqueceram de montar o mais importante, que era preparar todo o sistema hospitalar para atender essa demanda da pandemia. E haja vista, né? Muita coisa ainda a gente vai descobrir sobre isso, porque ninguém ainda pegou dengue, né? A gente ainda não tem nenhum caso de dengue em Prudente. Acho que os mosquitos da dengue pediram férias ou pediram para dar uma descansada. E números que não são levados também em consideração, que apesar do índice que chega a ser temeroso, nunca é dito quantas vagas a gente tem, né? Já percebeu isso? Alguém aqui já leu em algum lugar, não sei se é a Aline, se o Divaldo ou se você, a DR11 tem X vagas de Covid? Nunca foi dito isso para nós, né? Nós não sabemos quantas vagas tem, a gente só sabe dos índices, 100% ocupado, 80% ocupado. Pouco se fala também dos 40 mil casos descartados, né? Que para quem ouve é legal as pessoas ouvirem boas notícias, né? Só se ouve falar, infelizmente, em óbitos, em UTI lotadas. E eu falto a dizer aqui, estamos vacinando, estamos com tudo fechado e os casos só aumentam. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem um número aí que não está batendo. Alguma coisa não está fechando, né? E a gente precisa descobrir o que é. O que não está fechando e o que não está batendo. É uma discussão idiota sobre tratamento preventivo e vacina, enquanto isso, a gente fica na situação que a gente está. Politizaram demais o assunto e quem está pagando a conta é aqueles que menos podem cuidar da sua saúde. Aline Scarelli, vamos lá para a sua opinião. Aqui na nossa região, é importante fazer o reparo, é DRS 14, viu, Padilha? E os números, eles estão, sim, lá no site da DRS 14, sobre o número de vagas, tem aquele sistema cross também que a gente pode observar. É que é muito número e sim, confunde a gente. Então, por isso que a informação ela tem que ser real, né? Quando eu penso, assim, que os números não batem, que continuam aumentando os mortos, a primeira vez que bate 100% aqui na nossa região, eu penso, assim, que, na realidade, as medidas de restrição não estão sendo cumpridas. É isso, porque, ó, o que deixa preocupados é sobre isso que a gente precisa olhar. Se não tem vagas em hospitais e a pessoa que precisa do socorro médico em razão da Covid precisa respirar e não tem leitos, o que acontece? Prolonga essa pessoa que não está tendo atendimento. Então, a recuperação dela vai ser mais prejudicada e mais prejudicada vai aumentar o tempo de internação. Então, olha o círculo, né? Um círculo é uma bola gigante, né? Porque se ela não tem atendimento no momento apropriado, vai causando mais prejuízo à saúde, vai aumentando o tempo de internação, não tem leitos, é por esse motivo. E aí as pessoas que não conseguem no momento oportuno a internação, vai ter mais sequelas e demanda mais atendimentos. Então, é uma pandemia, a gente precisa lembrar, assim, falar o óbvio, inclusive, né? Agora, assim, isso que está acontecendo foi noticiado no passado, a gente precisa dizer. E quando foi noticiado no passado, a gente ouvia falar o quê? Que isso é um caos, não vamos propor o caos, imagina que isso vai acontecer, né? Deveria ter tomado medidas no passado, também o hospital de campanha na região, só que não foi feito, porque as pessoas que geram a nossa vida, os gestores públicos, eles imaginam que vai vir um evento divino, sei lá o quê, que tal coisa não vai acontecer, e está acontecendo, então foi previsto, poderia ter tido medidas, sim, mais pontuais, assim, não estou querendo trazer notícia ruim, a notícia, ela é real, a gente não tem nem que trazer interpretações, é dizer que 100% dos leitos é resultado de mais mortes.
Ok, Aline, vamos lá então, Divaldo Ceresini, a sua opinião aí sobre a superlotação dos leitos de Covid, né? Pois é, nós temos, Padilha, em torno de 120 leitos de UTI na nossa região. Isso já foi divulgado, sim, foi bastante divulgado. Uma fala interessante do promotor Kresch, embora eu tenha eu discorde dele em alguns pontos, mas é que leito de UTI não se fabrica também da noite para o dia, né? Assim como não se faz médico da noite para o dia também. Então, existe sim a necessidade de estruturar a rede hospitalar, nós tivemos falha nesse sentido, sim, mas o problema que eu vejo é que nós realmente ainda temos falhas no combate à pandemia em relação à transmissão da doença, como nós citamos aqui o transporte público como exemplo, tá? Eu entendo que nesse momento você vir criticar a vacinação, dizer que vacinação não vai adiantar de nada, é um baita desserviço, assim como eu já me manifestei em ocasião anterior e volto a dizer, é evidente que as pessoas continuam morrendo de outras doenças, de dengue, de coração e tudo mais. Porém, o volume de gente morrendo em razão da Covid é algo que nunca foi visto antes. E basta você conversar com profissionais de saúde que estão na linha de frente, sem querer passar pano para político incompetente, que você vai entender que isso realmente está acontecendo, não é um fato criado da cabeça das pessoas. É lamentável, sim, que nós estejamos nessa situação, mas enquanto a gente ficar preocupado em tirar o foco da solução do problema e passar pano para políticos sem vergonha, nós não vamos sair dessa situação, não. Muito bem, eu vou passar a palavra para o Padilha. Me chamou a atenção na correção da Aline, que ela chamou de DRS 14, e eu fui verificar aqui a DRS responsável aqui pela nossa região, é a número 11, viu, Aline? Tá certo? Então, Obrigada vamos lá. aí, eu sempre imaginei que era DRS 14, desculpa, pessoal. Muito bem. Adolfo Padilha, vamos lá, a sua opinião. Você pediu aí o direito, né, de resposta, vamos lá. O Divaldo, ele varia, né? O Divaldo, ele enlouquece, eu não sei, ele é muito irresponsável nas colocações que ele faz quando ele dirige a minha pessoa. Eu nunca disse aqui que eu sou contra a vacina. Digo e afirmo para o Divaldo, como eu faço muito tempo antes dele começar na rádio, que eu já estava, que só a vacinação não adianta, que o tratamento preventivo dá resultado. E nós tomamos muito remédio, inclusive ele na casa dele, que não tem estudo randomizado, não tem comprovação científica 100%, que nem politicamente agora estão exigindo para o tratamento precoce. Divaldo, você erra quando você acha que só você conhece profissionais da saúde. As duas mães dos meus filhos são médicas, entendeu? As duas estão operando no Covid. Para não dizer de grandes e outros amigos que eu tenho, que tomam café comigo todo dia de manhã. Um deles, inclusive, é um infectologista que está à frente de tudo aí. Então, você erra quando você acha que a gente não tem informação. Você erra quando você faz afirmação de coisas que a gente não fala, né? Então, publicamente, eu sou obrigado a te dar essa correção aqui. Nunca fui contra a vacina. Sou contra o desespero emergencial que todos fizeram pela vacina. E estou alertando porque eu leio. A China já está preocupada com a eficiência da Coronavac. Tanto é que está fazendo outros estudos. Já existe proposta de juntar um coquetel na Coronavac. E essa vacina que você tanto defende é a menos eficiente no mundo, não é no Brasil. E não quer dizer com isso que você não deva tomar vacina. A opção é sua. Ok, Adolfo Padilha, vamos lá para a réplica agora com Divaldo Ceresini. É com você, Divaldo. Então, se você tem esse contato e tem esse pensamento, tem atitudes coerentes com isso. Você defenda, Padilha, a vacinação e, principalmente, pare com esse negócio de ficar tirando o foco. Nós temos que investigar agora o efeito da vacina no organismo das pessoas, quanto tempo que isso dura e fazer as correções necessárias. Se você disse que eu defendo a vacina do Butantan, eu não defendo vacina especificamente nenhuma. O que eu defendo é que nós estudemos o efeito das vacinas e façamos a evolução que é sempre necessária nesses medicamentos. Muito bem, a Aline Scanelli pediu a palavra. 30 segundos para a senhora, doutora. Vamos lá. Rapidinho, pessoal. Eu penso que a vacina é a única saída, visto que comprovadamente não tem tratamento precoce. Agora, sim, um dado que é importante dizer, lá em BH, olha só, metade da população entubada, sedada em respiração artificial são de garis, auxiliares de limpeza, e se somar aos diaristas entregadores, são 70%. Imagina quando a gente for oferir os estudos aqui no nosso estado, né? Então, olha que preocupante essa classe, que é a que mais está sendo entubada lá. Então, é só um alerta sobre as classes que estão mais sofrendo com as pandemias, viu?
Muito bem, vamos lá, gente, para a nossa última notícia do Entre Linhas de hoje, dessa terça-feira. Vamos falar da corrida presidencial para 2022. Eu estou surpreso aqui, fui surpreendido com essa nota aqui, que o humorista Danilo Gentili se reuniu no sábado passado para discutir sua pré-candidatura à presidência da República junto ao MBL, o Movimento Brasil Livre. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, o MBL vê com interesse o fato de que Gentili empatou com Luciano Huck em pesquisa de intenção de voto encomendado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia, o IPE, para presidente. Muito bem, olha, os líderes do MBL devem marcar presença nessa reunião, segundo a Folha, citando o deputado Kim Kataguiri e também o comunicador André Marinho, que é filho do empresário Paulo Marinho, inclusive esteve na campanha do presidente Bolsonaro. Vamos lá, comentando o assunto, Divaldo Ceresini. Ora, o Brasil é o país da piada pronta, né? Nós já elegemos Tiririca, já elegemos Clodovil, já elegemos diversos humoristas e pessoas que não tinham o humor como profissão, mas que chegaram nos cargos e fizeram bastante palhaçada, né? Infelizmente. Nós, o interesse do MBL, pelo que aponta a reportagem, é em razão da popularidade do Danilo Gentili, né? Então, em vez de a gente olhar para as características que são necessárias para desempenhar determinada função e procurar no universo de pessoas alguém que tem essas características, o que mais se aproxime daquilo que é o ideal, nós continuamos fazendo o que nós sempre fizemos, né? Olha alguém que é conhecido, que é popular, em tese, menos pior. E desse jeito nós já elegemos muita gente ruim, e é por esse motivo que nós estamos nessa situação em que estamos hoje. Então, ou a gente muda a nossa atitude, ou nós vamos continuar colhendo os mesmos resultados de sempre. E aí não adianta vir reclamar que o político é sem vergonha, não. A gente está fazendo palhaçada na urna, não está? Vai colher isso daí. Embora, e aí eu vou fazer só um pequeno detalhe, que não quer dizer que eu apoie, sim, que eu acho que a gente tem que ter mais de uma visão em relação a essa situação. O Danilo Gentili, ele não é só um jornalista, um humorista. Ele também tem alguns pequenos negócios lá na cidade de São Paulo e tem, de alguma forma, alguma experiência em administrar alguma coisa, que já é muito mais do que grande parte das pessoas que nós elegemos. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Aline Scarelli. Eu acompanho as palavras do Divaldo. Agora, sim, pessoal, o Dia do Humor foi ontem, né? Penso também que é mais um cara que tem visibilidade em razão das redes sociais, da mídia, né? Porque ele tinha mídia lá, né, mídia televisiva, para poder se aparecer, vamos dizer assim. E isso daí só mostra o quê, gente? Que é uma disputa eleitoral. As pessoas podem... Eu penso assim, a democracia está aí. As pessoas podem ir para a disputa eleitoral, qualquer uma delas. Eu não sou entusiasta de candidaturas masculinas, e sim de candidaturas feministas, né? Esse cara, ele é agitador, ele é político faz tempo, né? Porque em todas as falas dele, ele tem uma pitada lá de política, de avacalhação, de achincalhamento. Ele tem muitas ofensas naquele tal do humor que ele fala que pratica, né? Agora, nem merece muito a minha energia e dedicação, visto com quem ele anda acompanhado aí, né? Querendo se fortalecer. Também fico, assim, muito preocupada se, para as pessoas que responderam lá a pesquisa, elas têm como um foco de um gestor público pessoas que têm popularidade. E olha, tem gente que surfa nessa onda dizendo assim, não sou político, sou gestor, eu estou fora desse mundo, né? Está incorreto, sabe por quê? A política não pode ser demonizada, ela é uma oportunidade de transformação das pessoas, do modo coletivo e não individual. Então, usar essa falácia, essa armadilha de que não sou político, tal, não ganha, viu? Assim, não ganha o nosso respeito. Pelo contrário, não é ter políticos profissionais, e sim pessoas que entendem da gestão, né? Porque, é muito complexo, imagina, muito complexo. Agora, assim, não vale muito bem a nossa energia. Lembrando que hoje é o dia do hino nacional, gente, um hino lindo, né? Eu gosto muito do hino, então eu queria dizer que hoje, dia 13 de abril, é o dia do hino, e poderíamos até hoje dedicar um pouquinho a entender aquela letra linda, um pouquinho distante de nós, mas que é do nosso país, né?
Muito bem, vamos lá para Adolfo Padilha, com você. O que acontece é o desespero, né? O desespero é muito grande de eles tentarem achar alguém para tentar vencer o Bolsonaro, porque diante de tanta matéria fake news, de tanta pancada que o presidente leva todos os dias, eles não conseguem diminuir a popularidade do presidente. Eu não acredito nessas pesquisas, digo aqui publicamente, pesquisa é a maior farsa que existe em eleições, sei porque já vi isso de perto, pesquisa é de interesse de quem contrata, as pesquisas, tem pesquisas absurdas que coloca o Sérgio Moro no segundo turno, o Bolsonaro perdendo para todos eles de novo no segundo turno. Então, pesquisa, se você se dirige por pesquisa, esquece. Pesquisa é um dos instrumentos mais vendidos durante uma eleição eleitoral por interesse de quem contrata. Falo isso sem medo nenhum publicamente aqui. O mais absurdo ainda, que chega a ser até engraçado, é o Sérgio Moro dizer que vota nele, né? O Sérgio Moro não está conseguindo se defender. Eu defendo o Sérgio Moro, como sempre defendi, como juiz. Acho que, como juiz, ele tem que ter um busto. Como ministro e atuante na política, ele foi ridículo, ele foi horrível, ele foi totalmente mal orientado, saiu do governo de uma forma que não poderia ter saído nunca, poderia ter saído por cima, poderia estar hoje, sim, um nome muito forte para até concorrer contra o Bolsonaro, se não tivesse se vestido de tucano ou ficado em cima do muro que nem um Amoedo. Mas, enfim, isso é uma piada, né? O MBL, né? Não vou, movimento, deixa para lá, os ouvintes não merecem nem ouvir, vindo de Kim Kataguiri, Paulo Marinho, André Marinho. André Marinho, quem que é o André Marinho? Um cara que imita bem o Donald Trump. É o país da piada. Eu, acompanhando o raciocínio dos meus dois companheiros aí, também penso assim, as pessoas não podem deixar sendo levadas dessa forma, não. Vamos prestar mais atenção em quem a gente deve votar. Ok, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Um minutinho, Divaldo. Só para dizer que eu entendo que cor de pele, sexo não devem ser fator determinante para escolher ninguém. A gente deve escolher as pessoas pela competência que elas têm. E cuidado, viu? Que quando a gente fala assim, eu vou votar no fulano porque eu tenho preferência por votar por homem, em homem, dá uma confusão do diabo. Mas falar que vai votar em alguém porque é mulher, não dá, né? Muito bem, vamos lá. A Aline também pediu a palavra. Um minutinho para você, Aline. Eu não sei de onde saiu a graça e o riso com relação a impulsionar candidaturas femininas, visto que não é uma questão pessoal, e sim do próprio TSE. Inclusive, a OAB São Paulo tem um observatório de candidaturas femininas. Por quê, pessoal? Importante ter um momento para dizer disso. É em razão da representatividade. Se temos só 15% de mulheres ocupando as vagas lá no Congresso, como que vai ter políticas públicas que abrangem mulher, dever de cuidado, família? Porque, assim, quem tem essa tarefa na mão atualmente somos as mulheres, e quem está governando não está governando pensando nesse setor. É questão de representatividade, Valdo, não é só aquela falácia. Eu até publiquei ontem um artigo sobre isso. É uma falácia dizer que racismo, questão de gênero, ela divide as pessoas. Não, é representatividade. A gente elege as pessoas para atender interesses coletivos. O que a gente tem atualmente é um padrão hegemônico de homens ricos, brancos. Isso não é representação, não é democracia. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha também pediu, tem um minutinho para você antes da gente encerrar. Desculpa, concordo plenamente com o Divaldo aí. Não é sexo, não é cor de pele que define. Nós temos a Flor de Lis lá, entre as mulheres, né? Nós temos a Flor de Lis lá. Então é por aí, nós temos, enfim, não é por aí não, acho que a Aline está equivocada. Muito bem, estamos encerrando o nosso jornal de hoje. Infelizmente, nós temos as regras aqui. É um minutinho para cada um na sua réplica e a gente tem que encerrar o programa, mas fica aquele gostinho de quero mais para amanhã, em 2 horários. Está todo mundo na tela aí para dar aquele tchauzinho? Valeu, gente, grande abraço para todo mundo. Amanhã estamos de volta às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Grande abraço, valeu, fiquem com Deus.